Vamos então dar sequência, vamos passar aqui dos objetos poligonais para os objetos de superfície, trabalhando aí com linhas, formas e objetos do tipo NURBS. Vamos começar então aqui, primeiramente vendo os tipos de objeto que eu tenho para trabalhar. Nós vimos aqui as polígonos primitivas, temos os NURBS aqui acima também, que são objetos semelhantes, e os de volume. Nós vamos passar um pouquinho eles e vamos começar primeiro com as curvas. Temos aqui 4 ferramentas iniciais para a criação de curva, que é o CV Curve, o EP Curve, Bezier e o Pencil, que é o pincel. Esse CV aqui, ele parece um pouco com a ferramenta Bezier, só que ela é mais, vamos dizer assim, que é mais para iniciante, é uma ferramenta mais fácil de utilizar. Eu dou um clique, assim como a Bezier. No segundo clique, eu posso então escolher uma direção para aí depois eu fazer uma curva do meu objeto. Olha lá que bacana. Então, você consegue aí fazer uma curvatura um pouco mais fácil. Então, eu tenho aqui um objeto mais bem trabalhado. Se eu for fazer o mesmo com a minha ferramenta aqui, Bezier, é um pouco mais complicado para quem não tem a prática. Tá? Porque eu clico, a partir do segundo ponto eu já começo a fazer uma curva. Então, ela sai aí, se você não tiver uma determinada prática, não sai tão certo, vamos dizer assim, tão perfeito, quanto o primeiro ali, o quanto a ferramenta CV. Mas isso aí também é questão de prática. Você praticando aí não terá problema. Eu vou apagar as duas, elas são bem semelhantes. Essa EP eu gosto muito de utilizá-la, porque você vai clicando aqui, e ele vai criando, repara lá que ele leva a curva para onde você clique. Então, muito fácil, você dá pequenos cliques para ele somente ajustá-la ali. Então, gosto muito de trabalhar a opção de curva utilizando essa ferramenta aqui, EP Curve. Bem simples aí de utilizar. Vou deletar também aqui. Create novamente. E vamos ver a última, que é o pincel. Também muito simples. Esse aqui é o mais fácil. Só que você precisa de uma coordenação motora aí. Você vai clicando e desenhando como se fosse um lápis. Então, dependendo do que você for fazer, é muito útil, fácil aí de aplicar. Tem alguns recursos também de configurações que nos auxiliam. Vou pegar aqui e fazer um objeto. Vamos supor que eu queira ele fechado. Ele não fechou ali. Então, eu consigo aqui, através das minhas opções do Edit Curves, trabalhar isso aí. Tem uma opção que é muito utilizada, que é um Open/Close, que é para abrir ou fechar uma curva. Quando eu clico nessa opção, tendo a linha selecionada, ele fecha. Obviamente, se eu clicar novamente, ele abre ali, tirando novamente o pedaço que foi unido. Entre essas opções, eu tenho várias e várias outras aqui. Attack Curves, outras opções aqui não vai ser possível fazer nessa aqui, porque eu tenho que ter mais de uma selecionada. De teste, tem alinhamento aí, entre outras. Então, tenho aí uma gama de opções que nós veremos aí no decorrer do curso, voltado aí para essas propriedades de linha. Vamos aqui então já ver, trabalhar algumas dessas opções. Vou selecionar essas duas curvas e deletar. Vou pegar minha ferramenta EP e vou fazer uma curva aqui no meio, no objeto. Não precisa ser perfeitinho não, o círculo dele não. Pode fazer ele mais ou menos aqui. Ok, vou fechar esse objeto utilizando aqui o recurso de Open Close. Beleza, eu tenho ela então dessa forma. Vamos supor que eu queira pegar do centro aqui para cima, fazendo um outro objeto. Eu vou trabalhar então duas curvas aqui, dois objetos ao mesmo tempo. Então, eu posso utilizar aqui de uma visão, por exemplo, lateral, para trabalhar essa minha curvatura. Só que primeiro eu vou querer dar um ponto inicial ali. Então, vou novamente pegar a ferramenta EP, vou clicar aqui no centro para ter noção do local, ou da localização aqui que eu vou trabalhar, e vou deixar ela mais ou menos dessa forma. Ok. Vou virar novamente aqui. Create EP Curve. Vou ter que mudar o plano de visualização, porque ele não vai deixar eu criar essa curva fora vamos dizer, do grid. Então, para isso, é até interessante eu mostrar mais adiante, mas vamos fazer de uma vez. Pressionar a barra de espaço. Aqui eu tenho, então, as minhas telas. Eu vou clicar em uma dessas visões, pode ser essa visão aqui, por exemplo. Clico na visão do topo e pressiono a barra de espaço. Eu tenho, então, agora a visualização a partir do topo. Vou clicar aqui no meio e criar a minha curva. Deixa eu dar um Ctrl Z, porque eu já tinha começado a fazer ela do ponto errado. A partir do centro. Clico aqui, então, fazer ela mais ou menos dessa forma aqui. Ok.
Se eu volto com a barra de espaço para a minha visão principal, que é essa aqui em perspectiva, eu tenho então o objeto criado dessa forma ali. Ó. Uma linha e outra perpendicular a ela ali para o lado de trás. Vou dar um Ctrl Z para remover essa linha e explicar de uma outra visão. Então, cada área em que eu utilizar da curva, eu vou ter, obviamente, ela em uma posição. Eu quero ela para cima. Eu não posso fazer aqui visualizando do topo, porque eu não tenho essa noção, vamos dizer assim, de profundidade. Né? Quando eu olho de cima, eu não tenho como saber qual foi a profundidade do objeto. Nós vamos, então, fazer isso aí já na próxima aula.